Olá, olá queridos, estamos começando mais uma live e Sérgio entrou, hoje a gente vai conversar com o ator niteroiense Marcelo Matos, ator e diretor. Bernardo tá chegando, aqui quem tá falando é Gabriela Linhares, Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Marcelo tá chegando aqui, ó que legal. Vamos esperar o Marcelo entrar. Oi, Marcelo. Oi, tudo? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô te vendo. Tá me ouvindo? Tô. É que eu para mim fiquei travado aqui, mas É, vamos lá. tá travado. Quer sair e É, entrar de. É, vamos essas tentar coisas. então. Vamos, Vou entrar. sai e entra de novo. Ó, Marcelo saiu, porque essas coisas ao vivo e agora a gente tá nesse novo momento, né, gente? Que a gente tem que se adaptar. E eu tô achando barato, porque aí a gente. Oi, agora deu. Oi? Deu? Tudo Tá. bem? Tudo bom. E aí, como é que tá? Tudo bem aí com vocês? O pessoal tá entrando aí? Tudo bem, o Márcio já entrou, o Rudá tá entrando. Então, estamos nesse momento de pandemia, né, Marcelo? Vamos Exatamente. falar, vamos falar de arte. Vamos Vambora. A arte conversar. não parou, né? Não para nunca. Nós somos a resistência, não vamos parar nunca. Marcelo, fico feliz de conversar com você. E eu queria que você falasse um pouco, né, da sua trajetória. Você já trabalha há 22 anos, começou com 10 aninhos de idade no teatro e é ator e diretor, tem toda uma militância, uma luta pela cultura, pela arte, pelos atores, pelos artistas. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, falando um pouquinho de você. É isso. Minha trajetória é simples, né? Eu comecei assim, com 10 anos de idade, criança, indo fazer oficina de teatro lá no Grupo Papel Crepom, né, que é um grupo tradicional aqui em Niterói, com 40 anos já. E ali aprendi muita coisa, não só sobre teatro, sobre arte, mas aprendi muito sobre a vida, né? Fui crescendo, aí aprendendo teatro, então eu fui não só aprendendo talvez sobre mim, mas sobre vidas, né? Sobre diversos personagens. Isso acho que faz uma diferença até na formação, né, do ser humano, estar em contato com arte, pode ser pelo teatro, qualquer outra manifestação artística, desde criança, né? Eu fui muito incentivado pela minha mãe e ali fui crescendo. O bom do papel crepom é que as crianças já começam a trabalhar, né, nos espetáculos profissionais. Então a gente vai ganhando esse senso também de como vai conhecendo como é a profissão, né, como é o trabalho dentro do teatro, né, especificamente. E aí a gente vai evoluindo, né? A gente vai crescendo, a adolescência toda fazendo teatro, viajando, fazendo tanto espetáculo. Às vezes eu pego para fazer currículo ali, eu falo, ai, gente, é muita peça, vai botando, que você faz ali pelo menos 2, 3 espetáculos por ano, né, no mínimo. E aí fui crescendo, né? Depois, para puxar já, pulando um pouco, né? Essa parte da adolescência. Aqui em Niterói existia o Fórum de Artes Cênicas, né, de Niterói. Isso era mais ou menos ano 2009. E eu comecei a participar ali do fórum, né, incentivado pela Lúcia Serrone também, que foi minha professora nessa fase de adolescência. Não sei se ela está aí, ela falou que ia vir aqui dar uma olhada na gente. Se ela tiver, já manda um beijo. Ela foi minha professora e também ela era coordenadora desse fórum junto com outros artistas e produtores da cidade, né? O Antônio Carlos Decais, o Elísio Falcato, o Mário de Souza, que é jornalista, também diretor teatral. Ali eu comecei a participar
nesse ambiente mais coletivo, de construção coletiva, né? Era o Fórum de Artes Cênicas e basicamente o fórum realizava, além dos encontros de debates, né? Também realizava as leituras dramatizadas lá em 2009, bem no iniciozinho, e também realizava a mostra de teatro infantil, que era um evento voltado, obviamente, para as crianças. E ali, depois, essa coordenação saiu, houve a vontade de retomar a ATACEM, né, que é a Associação dos Trabalhadores em Artes Cênicas de Niterói, que existiu muito efervescente lá nos anos 80 e ficou parada, né, ficou 20 anos parada, mais ou menos. Aí depois que veio a troca da coordenação do fórum, outros artistas resolveram reativar a ATACEM, né, como importância, é importante a gente ter uma associação de trabalhadores, né, das artes cênicas na cidade. E eu fui convidado pelo Ricardo Sanfer, que foi o presidente nessa retomada, a compor a diretoria. E aí fui aprendendo, né, fui aprendendo dentro da coisa, né? O que é, como é que a gente constrói coletivamente, vai errando, vai acertando. E a ATACEM está aí até hoje, né? A ATACEM abraçou esses eventos que eram do Fórum de Artes Cênicas, o ciclo de leituras, a morte infantil, e criou outros eventos, né? Também tem um circuito de teatro adulto, tem um festival estudantil, então são diversos eventos e a gente vai criando. E tem debates, às vezes tem workshops, oficinas, e tudo isso dentro da construção coletiva, né? As pessoas vêm, se associam e a gente faz os debates de como serão os eventos. Depois disso, para terminar a introdução, que eu acho que eu já alonguei, né? Mas estou traçando o panorama. Vamos lá. Depois a gente vai voltando. A gente volta. Depois disso, em 2018, né, no caso, né, no meio dessa trajetória, em 2018, eu já acompanhava a Câmara Setorial de Teatro e Circo, que faz parte do Conselho Municipal de Política Cultural. Né, junto com a ATACEM, eu já acompanhava a Câmara Setorial, né, como participante apenas. Aí, em 2018, teve uma nova eleição, eu me candidatei, fui eleito como representante da Câmara de Teatro e Circo. E aí, esse mandato está acabando agora, é de 2 anos, né? Está acabando agora em agosto. E no meio do caminho, eu não era o presidente, né? No meio do caminho, o presidente anterior, que era o Vitor Vogel, que é um fotógrafo aqui da cidade, o presidente do conselho, né, que eu estou falando, ele teve que sair da presidência e eu acabei sendo escolhido para ficar na presidência. Isso foi em fevereiro desse ano. Né? O mais interessante é que fevereiro e março entrou a pandemia e a gente entrou nessa loucura de como reagir, né, a isso tudo. Mas é isso, eu estou aqui, vamos bater papo, porque eu estou falando sozinho, vamos conversar. Não, vamos conversar. Marcelo, eu fiz um pequeno resumo, porque eu acho assim, muito importante coisas que aconteceram na história do teatro de Niterói, que ficou marcado no teatro brasileiro. E eu acho que é importante a gente resgatar isso, não só para os artistas locais, mas para as pessoas que estão nos vendo, que tem muita gente do Rio, tem gente aqui que eu já vi que é de Porto Alegre, tá? E eu acho que eu fiz um pequeno resumo que eu acho que é incentivador nesse momento. Eu botei aqui assim, coisas muito importantes que aconteceram desde 1827, com a Sociedade Dramática da Praia Grande. Né? Em 1833, teve o primeiro espetáculo que marcou muito, que foi O Amante da Liberdade, que foi feito pelo João Caetano, com a Companhia Dramatúrgica Nacional. E é muito engraçado porque o Décio de Almeida Prado fala que nessa época, 1833, era uma época que o teatro ainda era uma aventura econômica incerta, como se a gente não vivesse isso até hoje, né? Então, assim, teve esse período muito forte, 1860 a 1890, começam os clubes dramáticos. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante da gente falar, que Niterói começa
Lá por 1860 a 1900, começam os clubes dramáticos. Os clubes dramáticos eram núcleos que se encontravam para estudar as artes cênicas, estudar o drama. Então eram núcleos de pesquisa. Isso é muito, muito bom, porque depois a gente vai ver que nas outras décadas vai surgir um teatro com bastante conteúdo. Então era um lugar de pesquisa. Niterói trabalhava isso. E nesses clubes começaram a surgir verdadeiros núcleos mesmo, né? Foi quando se desponta o Clube Dramático do Assis Pacheco, onde se destaca Leopoldo Frois, que Leopoldo Frois foi importantíssimo para a arte no Brasil, é um artista que luta pela nossa identidade, que tinha uma batalha política, pensava no coletivo, pensava no artista. Ele é um dos fundadores do Retiro dos Artistas, né? Leopoldo Frois, um homem daqui de Niterói, lá em 1800 e pouco, já pensando no qual seria a previdência do artista, o que o artista ia viver, porque ele vinha de uma família abastada, uma família com dinheiro, e a arte tem essa coisa, junta o pobre, o rico, e está todo mundo naquele mesmo lugar. A gente tem esse lugar democrático que é o palco. Então, o Leopoldo vivenciou isso e pensou o que vai ser dessas pessoas no futuro, e pensava em toda a identidade. Precisamos criar a identidade do artista, a identidade do ator. E essa figura de Niterói foi muito importante para a história do Brasil. De 1900 a 1950 foi um período de grande efervescência do teatro niteroense, porque lá no Rio o teatro já estava se deslocando para São Paulo, fica até 1930. Aí em 1950 começa o teatro de revista, mas o teatro mais artístico vai para São Paulo, né? E aí os núcleos amadores que sempre fizeram a história, né? Lá em São Paulo, o TBC, aqui começam a criar várias juntas amadoras, que começa a surgir a ideia de grupo, de companhia. Então, nos primeiros 50 anos, de 1900 até 1950, foi uma era muito moderna para o teatro. Aqui em Niterói se estudava, era um teatro de pesquisa, um teatro de aprofundamento que começa lá em 1800. E é um teatro que vai pensar no fazer teatral diferente do que estava se fazendo, porque a gente ainda tinha muito das companhias europeias. Então pensava-se num teatro que fosse nosso, com as nossas raízes, com a nossa cara. Lá em São Paulo nasce o Vestido de Noiva, com Nelson Rodrigues, e tem toda aquela efervescência toda, com um teatro mais profissional. Mas aqui se pensava exatamente no aprofundamento que vai refletir depois. Na década de 90, de 60 e 70, a gente tem aquele período da repressão, né, da era de chumbo, e que o teatro, todo o Brasil, e principalmente aqui em Niterói, vai para os centros acadêmicos, vai com o teatro de resiliência, o teatro de resignação, o teatro que vai lá com intervenções cênicas contra a censura. E aí acontece todo aquele momento que a gente está revivendo, né, esses momentos de censura. Espero que não cheguemos a tanto, mas nesse momento começam a surgir muitos grupos. Em 1960 e 70, aí surge o grupo que você trabalhou, né? Surge o grupo Decisão, o grupo Laboratório, o grupo Grit, o grupo Corpo Vivo, o ETC, o grupo Os Provincianos, o grupo Papel Crepom, o Teatro Quintal. Então foi um momento muito interessante do surgimento de grupo, mas a gente ainda vivia aquela repressão militar. E esse momento é um momento muito interessante para o Brasil, porque nós começamos a pensar um teatro que falasse de forma subjetiva, um teatro que pudesse passar uma mensagem que não fosse tão clara. E a gente tem um aprofundamento ali, né? Nesse momento de grande repressão, o teatro se coloca bem forte. Foi um momento muito forte para a nossa arte brasileira. E Niterói vivia isso intensamente. E 1980 foi um período fantástico para Niterói. Rio de Janeiro estava naquele período da televisão, do manequim, né? Que começa a mudar aquele... Hoje a gente chama de modelo, mas começa a mudar aquela relação da televisão, que era a extensão do teatro, com grandes artistas, com grandes atores, e começa a entrar aquele núcleo com a estética. E Niterói tem no mínimo 30 grupos de teatro em 1980. Então, eu estou falando isso, Marcelo, para um incentivo, porque depois
todos nós, o Brasil entra num momento muito difícil para um incentivo, porque aqui é um lugar de pesquisa, um teatro de pesquisa que foi se aprofundando. Já no final de 80, começa a sair, os atores começam a ir para o Rio de Janeiro e o teatro começa a esmorecer como um todo, principalmente aqui, os grupos começam a ficar com desfalques, começa a ficar mais um teatro infantil, onde antes tinha um repertório muito maior de teatro adulto e um teatro com consistência e engajamento político, com pesquisa mesmo, eram laboratórios, não se pensava assim, se fazia qualquer coisa e ia para o palco, era um estudo aprofundado. Então eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente falar da história do Teatro de Niterói, e eu pensei assim em falar com você, porque você é um artista daqui, e acho que deve ter vários artistas aqui ouvindo, que eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, porque eu acho que é um momento muito interessante para se repensar esse aprofundamento. E aí a gente entra nos anos 2000, que é aquele período de marasmo para todo o Brasil, e aqui começam a falta de incentivo, a falta de espaço, e em todo o Brasil começa aquele marasmo. Inclusive nessa época eu participei de algumas reuniões, teve uma que estava o Aderbal, estava o Fernando Arrabal, estava o Alcione Araújo, era vivo ainda, eles chamavam esse início dos anos 2000 de um período morto-vivo. O Fernando Arrabal veio ao Brasil e ele dizia assim, o teatro precisa morrer para nascer de novo, a gente não pode ficar nesse marasmo. E aí a gente entra nesse marasmo todo ano 2000. Hoje a gente está em 2020. E a pergunta para você, Marcelo, qual é o cenário artístico agora, atual, sem pensarmos em pandemia, mas o cenário artístico de Niterói nesse momento, e principalmente nas artes cênicas? Antes de te responder, acho que é importante, como você listou aí, né, essa trajetória do teatro e citou muito como foi feito aqui em Niterói. É importante que eu já vi ela aqui. Ela não está como Maninha Serrone, mas é a Lúcia Serrone, que é historiadora, pesquisadora, diretora de teatro, já foi crítica. Ela é coordenadora. Eu não sei onde é que você buscou a pesquisa, mas boa parte, se não esse material que você trouxe aí para a gente, tem no site que é coordenado pela Lúcia Serrone, que é o teatroniterói.com.br. Coordenado por ela e pelo Sebastião de Castro Júnior, que é meu amigo também, historiador, pesquisador, e eu faço parte lá da equipe com eles, então posso contribuir, claro, com esse resgate de alguns pontos da história, porque a história aqui em Niterói é muito rica, né? Eu até convido quem quiser visitar o site lá, porque o site está desatualizado, porque ele foi feito em 2011, com financiamento, né, da Funarte, e foi feito em 2011 e a plataforma que foi usada já tá obsoleta, né? Então a gente está numa fase até de atualização dele. Mas alguns equipamentos ainda conseguem passar um pouco o olho e visitar lá o acervo que já tem no site, e a gente tem muito site. Então eu acho que quando a gente fala de história, eu preciso falar da Lúcia Serrone, do trabalho do site, que eu acho que Niterói é uma das poucas cidades que tem um site que pesquisou a história da cidade, e como o nosso tema aqui é coletividade também, o site tem esse trabalho coletivo, porque ele não fez só uma pesquisa documental, mas ele fez entrevistas com os personagens que vivenciaram essa história, ou com os parentes de quem já não está mais aqui. Então, o site documenta a partir dos relatos também das pessoas. Tem as entrevistas das pessoas, e isso é muito bacana. Aí você me perguntou, né? Vamos na pergunta. Tá, antes da pergunta, que a gente ainda está falando, porque eu acho que é importante a gente resgatar a história, né? Contrariando a nossa secretária de Cultura que saiu, a namoradinha do Brasil, que diz que o que passou, passou, mas eu acho que o que passou é a nossa identidade, e é importante falar. A Lúcia está nos vendo? Está aqui a Lúcia? Você falou que aqui, então aqui. Ótimo. Oi, Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda, parabéns, ótimo, ótimo, porque eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Eu quero perguntar para vocês se tem material, conseguiram resgatar fotos, esse tipo de coisa, que é muito importante, né? A gente
guardar isso, pensar sobre isso, ir atrás disso. E aí quem estiver aqui ouvindo, que tem amigo do amigo que participou, a família, eu acho que é muito importante. Marcelo está aí, procurar o Marcelo para entregar esse material, né, Marcelo? Não, Para a com gente certeza. guardar. Quem tiver material pode me procurar. A gente já tem muita foto, matéria de jornal antigo, dessa época aí, do século XIX. Tem jornal falando do teatro da cidade. A gente não conseguiu publicar ainda, né? Tem um cuidado de todo esse material, né? Mas a gente ia começar no processo, a pandemia atrapalhou um pouco. A gente está fazendo o que dá para fazer virtualmente, né? Distanciado. Mas sobre o resgate, né, histórico, é essencial. Quando você me pergunta qual é o panorama do teatro agora, eu acho que tem tudo a ver com a nossa trajetória. A gente não chegou aqui, de repente começou em 2020 o teatro. Não foi, né? Você traçou, a gente teve dificuldades. Como você falou dos anos 2000, dos anos 90. Aí eu estou fazendo recorte em Niterói, né? Sei que tem gente que não é de Niterói, mas é importante a gente fazer esse recorte. Nos anos 90 a gente viveu uma lacuna de investimento público na cultura em geral aqui. Então a gente está chegando nesse momento 2020, talvez com essa reação. Pelo menos na cidade de Niterói, né? Se a gente enfrenta dificuldade no âmbito federal, até estadual, a gente ainda na cidade de Niterói consegue um olhar progressista, né, de investimento, de como é importante o investimento na cultura. Então, a gente chega nesse momento aqui em 2020, nessa reação, nesses períodos aí de 20 e poucos anos, que teve uma inércia assim, de investimento público, a gente contava com as iniciativas individuais, perdendo um pouco essa ideia do construir junto, os grupos se encontrando, que a gente já teve muito lá no passado, os grupos, os laboratórios, os grêmios dramáticos. Então, a gente está resgatando, claro, de um formato um pouco diferente, mas a ideia coletiva está resgatada. Está resgatada, pode ampliar ainda mais, mas a gente, nesse momento, em Niterói, está vivendo bem com essa construção coletiva, né? Vamos dizer assim. É porque o teatro é uma arte coletiva, que bom. Então a gente está vivendo, o cenário atual está em um período de construção, é isso? De É, construção, de resgate e construção, adaptação para os novos. construção. Reconstrução. Sim, já estamos até talvez numa consolidação de algumas conquistas também, não só na construção, né? A construção é contínua, mas a gente sempre se preocupa em consolidar, né? Sim. Nos últimos, vamos dizer assim, 6, 7, 8 anos, talvez 10 anos, a gente começou esse processo de construção de forma mais presente, né? E aí agora a gente já, depois de 10 anos, a gente quer consolidar e ver o que falta construir. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E me diz uma coisa, Marcelo, atualmente, quais são os pontos fortes do teatro em Niterói? Eu digo em termos de arte mesmo. É o texto, são os atores, é o encenador. Qual é o ponto, assim, forte? Porque a gente vê, né, se a gente tem uma raiz que vem de uma pesquisa, que tem uma preocupação, isso fica guardado no nosso inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo dessa cidade tem muita arte, muita. Então, qual é o ponto forte? Aonde está batendo? Aonde está, sabe, pulsando? O ponto forte, bem, tem que refletir um pouco. Acho que, bem, dentro dessa construção coletiva, eu acho que a gente chegou a um ponto de sempre estar surgindo grupos novos. É isso. O ponto forte que vai trazer para a gente isso, acho que é diversidade, porque isso talvez venha de uma insatisfação, né? E aí pega aquele artista, ator, produtor, figurinista, sei lá, que está num grupo, talvez num ponto de satisfação ele queira ali criar um outro grupo. Então a gente tem realmente pulsante, eu acho que em Niterói, esse surgimento de cada vez mais novos grupos. Tanto que a gente na Câmara Setorial, a gente tem listados ali entre grupos, espaços culturais, mês, a gente tem já tem quase 90 pessoas ali listadas. Então você pensa, isso é o que a gente conseguiu listar.
Se é 90, para mim eu multiplico por 3, porque tem muita gente que com certeza não está listada. Então, só nesses números, a gente vê essa efervescência. E aí são 90 que se multiplicam cada grupo, pelo menos com 4, 5 pessoas, né? Trabalhando ali continuamente. Então, acaba sendo, não é novidade, é o resgate do que a gente viveu lá nos anos 30, 40, até os anos 70 e 80, quando começou a se modificar, a falta de investimento, você começava a ver uma resistência de 80 para 90, né, com menos grupos, poucos grupos, né? E muita gente saindo da cidade para trabalhar, buscar trabalho fora. Foi mais ou menos isso que a gente viveu aqui em Niterói. E imagino que isso deve ser semelhante também no Brasil, né, com muitas cidades do É, tamanho de Niterói. nas cidades e nas capitais, né? A gente que viaja e trabalha por aí, a gente vê que o teatro é uma realidade no Brasil em todos os cantos, é a mesma realidade. Se a gente for parar para pensar, 2000 parou tudo, né? Começou um outro tipo de teatro, principalmente, então, eu vou resgatar o que você falou, que eu acho que é super importante, que é essa ideia de coletivo. Então, o ponto forte hoje seria a ideia de grupo, de coletivo, que é o que a gente está, a nossa live é esse ponto, né? A importância dos coletivos para o desenvolvimento de uma cidade, os coletivos culturais. E aí, assim, Niterói agora nos últimos tempos, eu diria até nessa última administração de governo, ele se destacou na cultura, tiveram várias leis municipais, aberturas de novos espaços, editais, núcleos de discussão. Eu sei que você é um militante, você é uma das pessoas que lutou para que isso acontecesse, né? Para esse espaço do artista niteroiense. A gente pode dizer que hoje Niterói está na contramão desse retrocesso, de muitos retrocessos que estão acontecendo no resto do país? Eu não sei se a palavra é contramão, mas ela está bem na resistência, porque contramão parece que a gente está indo no sentido errado. Eu acho que a gente está indo no sentido certo. Quem está na contramão são os outros, né? A gente tá na via aqui certo. Aí tem um monte de gente lutando para vir ao contrário de Niterói. Estou botando Niterói no centro do mundo agora, né? Mas acho que é isso que você falou aí. Eu acho que a gente sofre muito com o preconceito de que às vezes o trabalhador da cultura, o produtor, está roubando dinheiro público para trabalhar, né? As pessoas talvez tenham que se aprofundar na necessidade que tem do fazer cultural para a vida da cidade, né? Da dinâmica da cidade. A gente anda em Niterói e a gente vê o artista de rua, a gente vê arte, né, sendo manifestada em qualquer lugar, na rua. Por quê? Porque Niterói tem uma lei que garante o artista de rua trabalhar na rua. Ele não vai apanhar de um guarda municipal porque está ali tocando uma música, fazendo um palhaço, fazendo uma encenação. Então, eu acho que Niterói vai no sentido, e aí cabe o elogio à gestão pública, né, da cidade nesse momento, porque está no sentido certo do investimento cultural. Acho que acerta, por exemplo, a gente tem que defender que exista. A gente chegou no ponto que tem que defender que exista uma Secretaria de Cultura. Em Niterói existe tanto uma secretaria quanto uma fundação de arte. Então, dá para ver que pensa a cultura dentro do seu ambiente, né? Que se não jogam a cultura para o turismo, jogam para o desenvolvimento econômico, mas nunca é cultura, é outra coisa. Então, acerta, acho que cabe elogio ao nosso secretário de Cultura, o Vitor De Volpe, que começou na gestão do ano passado, não que as gestões anteriores não estivessem boas, não é isso que eu estou falando, mas com a entrada do Vitor se ampliou essa escuta coletiva, né? O Conselho de Cultura cresceu muito, muito, muito em número de participantes. Não fica só na coisa ali o representante vai lá e fala com o secretário. Não, todo mundo vai lá e fala com o secretário. E aí a gente acaba se sentindo, então se eu estou falando com o secretário, de alguma forma eu estou falando com o prefeito. Tem essa construção, talvez seja mais fácil, claro, porque Niterói é uma cidade pequena com pensamento grande, né? É pequena em território, então talvez seja mais fácil a gente encontrar esses entes políticos.
uma grande capital, talvez tenha mais dificuldade. Mas mesmo assim, se um governo quisesse é, setorizar a cidade, conseguiria esse diálogo. Então, acho que é muito importante a gente elogiar essa construção de diálogo com a sociedade que o governo municipal faz, né? Porque muitas das conquistas é assim, porque a gente até pode se reunir coletivamente na resistência, na luta, faz protesto, mas fica muito mais difícil e as pessoas acabam se desmobilizando, porque elas acabam tentando construir de outra forma, porque acabam vendo que é uma forma que não funciona. Então, é uma relação de troca mesmo. Precisa desse investimento público e precisa dessa consciência, né, da sociedade em estar ali participando dessa construção. É muito importante você falar isso, porque essa gestão, você falou no Vitor Devolf, o Vitor trouxe uma renovação, eu acho, né? Não falando dos outros, claro, mas eu acho que ele trouxe uma renovação e eu acho que a cidade também vinha de secretários muito voltados para a música. Nós temos aqui um celeiro de músicos maravilhosos, principalmente instrumentistas, mas o teatro foi deixado um pouquinho de lado e eu acho que o Vitor deu uma atenção especial. O Vitor tem um olhar mais moderno, eu diria. Eu vim com um espetáculo para cá, um espetáculo polêmico, que o Vitor foi que comprou a ideia do espetáculo. E na época não tinha. Eu queria 2 meses de temporada. Ah, mas não pode, porque não tem. Aí Vitor, vamos fazer 2 meses de temporada. Vamos. E eu acho que o Vitor tem esse diálogo. E acho que toda essa gestão, eu vejo que existe uma conversa e existe um retorno. Tanto é que a gente está vendo nessa pandemia que esse trabalho do governo, do municipal, tem que ter sido em conjunto. Existe uma confiança nas iniciativas que foram tomadas. Né? Hoje o nosso gráfico está lá embaixo, o Rio de Janeiro ainda está subindo, o Brasil está subindo e a gente já está num outro momento dessa pandemia, com um pouco mais de consciência. Claro, a cidade é menor, mas eu acho que teve um empenho. Então, a gente vê isso refletindo em outras secretarias. Quando a gente fala com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Cultura, existe uma proximidade e isso é muito importante, né? Porque a política é para isso, é para o social. E quando você falou que a gente precisa elogiar, eu também acho, porque a gente tem que sair daquele lugar de crítica e começar a levantar as coisas boas, né, Marcelo? Por isso que eu pensei em falar nas coisas boas que a cidade tem e dessa coisa da pesquisa, que é muito importante. E eu queria agora, já que a gente está falando sobre isso, você começou falando do setorial de teatro e circo, eu queria que você falasse um pouco mais, aprofundado, como é que surgiu, quais foram as conquistas e as principais lutas. Do setorial, sempre lembrar que o setorial está dentro de um conselho, né? São 15 setoriais, né? São a setorial de teatro e circo, outras 14. E todas elas têm representante, né? Tem 2 representantes, um titular e um suplente. Então, só aí a gente já forma um corpo de 30 pessoas, né? 30 trabalhadores da cultura da sociedade civil participando do debate. E ele é paritário. Então, a proposta do conselho vamos debater sociedade civil com o poder público. Então, o poder público pode indicar também outros 30 lá, e aí a gente tem um número paritário entre sociedade civil e poder público para construir essas políticas. Que eu posso trazer um pouco do histórico da setorial, do conselho, né? Isso começou lá em 2007. O conselho era consultivo, né? Simplesmente era um conselho mais para escuta, não necessariamente o que era debatido ali era cumprido. E aí foi vindo, 2007, foi passando em 2015. A gente teve a aprovação da Lei do Sistema Municipal de Cultura, né? Que aí transformou esse conselho em deliberativo e também nos trouxe a Lei de Incentivo Municipal, a Lei de Incentivo à Cultura Municipal, em 2015. Então, o interessante de lá para cá é que de presidente do conselho, de 6 ou 7 presidentes, a gente tem 3 presidentes que vieram do teatro e circo, né? Tem eu agora, né, que peguei esse pedacinho aí, os últimos 6 meses. Tem o Leonardo Simões e o primeiro, que era do teatro e circo lá atrás, foi o Sadi Bianchim, que agora é o secretário de Cultura em Maricá.
Então, você vê que a gente tem uma construção e o teatro e circo, tem um papel muito importante até nessa representação, como elegendo bastante presidente do conselho. E a construção é assim, na consultivo, a gente tinha um conselho que era formado assim, tinha o conselheiro, né? E ele tinha 10 delegados que também eram eleitos. Então, aí esse que formava era aberto, né? A sociedade podia participar, mas quem tomava a decisão era esse colegiado de 10 pessoas. Depois ele foi se transformando. Talvez essa percepção de ampliação da participação popular mudou ao ponto de não ter mais essa questão de delegados, e aí a reunião é aberta. Quem quiser vir debater sobre aquela setorial, no caso vamos falar aqui de teatro e circo, pode vir. Aí o que a gente construiu até hoje, então? Eu falo a gente, não eu, Marcelo, é todo mundo que passou pela setorial, todas as pessoas. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp com mais de 200 pessoas do setor interessadas no debate ou interessados em ver apenas o que é definido. E a gente tem reuniões com média ali pelo menos de 20, 30 pessoas a cada reunião. Já tivemos reuniões muito vazias, mas agora a gente está conseguindo que as reuniões estejam cheias e isso é muito bacana, porque, de uma certa forma, demora para a gente tomar algumas decisões, porque começa a fervilhar muita ideia, muita proposta, mas quando a gente chega numa conclusão, é uma conclusão bem contínua, permanente, que a gente pode deixar aí como construção de política pública, que é sempre bom. Eu sempre gosto de falar política pública, que o debate não é necessariamente sobre arte, né? Não é como você vai fazer, como você vai manifestar a sua arte. Não é como você vai montar a sua peça, por exemplo. O debate é de política pública. O que eu posso estabelecer para que você tenha a liberdade de exercer seu trabalho, da forma que você criar, né? O que eu vou facilitar, né? Ou como eu posso estruturar a cultura para que os trabalhos apareçam mais. Ou uma coisa que a gente trabalha muito, né? Dentro do conselho, é um tema muito recorrente, como descentralizar, né? Chegar aos territórios, chegar na ponta, chegar na periferia, porque senão a gente acaba fazendo a cultura no eixo centro-sul da cidade. Então, isso tudo a gente constrói dentro da Câmara Setorial. Então, isso tudo que eu estou falando, assim, de uma forma rápida, é um pouco do debate que a gente tem, que aparece lá. E no momento de pandemia, muitas desses temas aparecem com uma certa força, inclusive. Que maravilha. Você falou da Atacem, que vocês retomaram toda essa ideia, né? Você começou falando, e aí, que é a Associação dos Trabalhadores de Artes Cênicas de Niterói. Eu queria que você também falasse isso. Vocês retomaram, e aí vocês têm um núcleo, as pessoas podem procurar a Atacem. Como é que acontece? Vamos lá. A gente retomou, como eu falei, foi em 2012, Ricardo Sanfer, com alguns artistas que participaram da Tacem nos anos 80. Tinha ali o Ricardo Sanfer, a Cristina Fracho, está morando em Portugal agora. Tinha o Carlos Fracho também, irmão da Cristina. E tinha outros artistas mais jovens. A Andréia Terra também participou lá nos anos 80 e participou aqui também. Aí tinha eu, o Rafael Fiuza. Isso estou lembrando aqui, porque já foram várias formações. Então, estou pegando os nomes aqui de quem estava ali no resgate. Então, tinha uma mescla do pessoal que estava lá nos anos 80 e dos jovens. E a gente retomou, e com essa ideia também de buscar a participação do poder público, porque o início todo lá não era tão simples, né? O grande emblema talvez seja o evento, o ciclo de leituras dramatizadas, que começou acontecendo no Teatro Municipal. Para quem não conhece o Teatro Municipal, eu vou explicar mais ou menos. O Teatro Municipal de Niterói, em si, ele tem uma sala, né? Primeiro, ele tem uma sala que é anexa ali, né? Na parte de fora do teatro, que é a Sala Carlos Couto, e ele tem lá em cima um salão nobre. Todos esses dois são ambientes menores, para 30, 40, 50 pessoas.
o ciclo de leituras dramatizadas começou ali, né? No formato básico, os atores lendo ali, sentados, público ali assistindo. E a coisa foi tomando, porque essas salas foram ficando menores, cabe 30, 40, 50 pessoas, do público foi tomando gosto daquele evento, né? E em algum momento foi natural que se passasse para o palco do teatro, um evento que acontecia às terças-feiras à noite, né? E dando muito público. E aí passou-se para o palco do teatro, para você ver como é uma caminhada das conquistas, né? Passou-se para o palco do teatro para caber mais público, que aí a plateia do teatro já cabe 400 pessoas, mas a gente não podia utilizar nem som e nem luz do teatro, né? Era só a luz de serviço acesa no palco e a gente tinha que levar o som que tivesse em casa, né? Se quisesse usar som, né? Então tinha de toda a qualidade o som, por exemplo, cada um fazendo da forma que podia. E isso tudo sem receber, que é bom frisar. Todo mundo fazendo, sem cachê, sem nada, sem cobrar bilheteria. Era fazendo mesmo pela luta, pela resistência, pela conquista de espaço. Depois de muito tempo, a gente conquistou devagarzinho. Aí conquistamos o som e a luz do teatro. Já podíamos fazer aquilo já próximo do que a gente está acostumado, né? Com todos os ingredientes. E aí depois a gente chegou a conquistar o cachê, né? O financiamento, o reconhecimento de aquilo. É um trabalho e aquele trabalho estava benéfico para a sociedade, porque a gente começou a receber, como é um evento gratuito, nas terças-feiras, 19 horas, a gente começou a receber os estudantes das escolas, né, mais do centro de Niterói, mais próximo ao teatro, ou os professores das oficinas de teatro trazendo os alunos, porque aí a gente tinha um trabalho de contato com o texto, né? Então, que era muito importante. E era um evento de oportunidade. Muita gente começou a entrar no Teatro Municipal nesse evento. Todo mundo, a gente encontrava, saía e as pessoas falavam: a primeira vez que eu entro nesse teatro, por quê? As pessoas achavam que o teatro municipal é inacessível. Tem até uma história que é sempre a questão do: eu posso entrar de chinelo no teatro municipal, né? E sempre as pessoas estavam naquela dúvida, porque tinha gente passando na porta do teatro que queria entrar, tá de chinelo, não pode entrar, pode entrar, não pode entrar. O bom é que hoje pode entrar de chinelo, pode entrar de bermuda, saiu um pouco aquela coisa do você tem que ter a roupa de ir ao teatro, né? Mudamos um pouco essa tradição. Era uma tradição, né? Bem antiga, mas é bom que se mudou porque o teatro ficou acessível. Mas aí ilustrei para falar da Data 100. Então, aí a gente fez esse resgate da Data 100, muito querendo manter esse evento e esse espírito, né? De tornar acessível. E era muito para o público. Depois a gente começou a perceber que tinha que ser para os artistas, atendendo essa demanda de tem vários grupos se criando. E aí os grupos têm dificuldade de trabalhar no Teatro Municipal, por exemplo. Então, a Atacem ajuda nisso, ajudou nisso. Tem vários grupos que o primeiro trabalho é lá no ciclo de leitura dramatizada. E uma coisa muito importante é a formação de plateia, porque a gente precisa, o teatro tem uma grande dificuldade, e esse trabalho está formando plateia, está levando as pessoas ao teatro, está promovendo esse encontro, né? Que hoje a gente está vivendo um momento muito, agora caindo aqui na nossa pandemia, desse retrocesso que a gente está vivendo também, não só esse caos sanitário que está se vivendo, mas a gente está vivendo um retrocesso na nossa política, a gente está vivendo na cultura, a gente está vivendo em várias questões, inclusive morais. A gente vê as pessoas assim extremamente agressivas e tendo reações que a gente não imaginava que o nosso Brasil tivesse pessoas tão sem empatia, eu diria, sabe? Sem amor ao próximo, sem caridade. E nesse meio dessa confusão que a gente está vivendo, você acha que isso vai influenciar tanto esse momento político quanto esse momento sanitário? Vai influenciar nas produções? No que vai influenciar nas produções artísticas? O que você acha, a sua visão? Aí depende, eu acho que depende de qual produção, porque eu acho que a pandemia, o que a gente tinha de desigualdade antes da pandemia, talvez aumente com a pandemia, né?
e talvez no retorno dela. Então, é assim, por isso que eu até trago de novo a atenção do setor público, né? Eu acho que o setor público tem que dar essa atenção para a cultura, principalmente para quem tiver, não sei se é a melhor palavra, se tiver menos estrutura, mas as pessoas que já tinham menos oportunidade talvez tenham menos agora, né? Porque vai ficar tudo acumulado. Então, quem já conseguiu construir algum tipo de estrutura na, na hora de estabelecer seu trabalho, vai acabar saindo à frente, né? Então, é preciso ter essa atenção, né? A gente tem que ver qual é o efeito econômico também que vai fazer nos municípios ou no país, porque boa parte desse financiamento público, se acabar, acaba também, pode acabar. Todo esse trabalho de construção de novos grupos, eles podem se reduzir, pode acabar grupo. Acho que é uma preocupação, uma atenção que precisa ter realmente. A gente está no meio, a gente ainda está resolvendo pessoas que estão sem nenhuma renda, né? O pessoal da cultura tem gente que está sem nenhuma renda. Então a gente ainda está nesse momento de resolver esse presente. A gente tenta pensar ali na frente, mas a gente não consegue dimensionar ainda. Acho que vai ser muito na reação, né? Apesar da gente ter, por exemplo, a construção do conselho ali pensando também para frente, o pensamento estabelecer isso está bem difícil. Né? Meio que a cada mês que se tem uma ideia e a gente muda, vamos pedir isso. É bem complicado. Acho que a maior preocupação talvez seja essa. Mas em termos de arte, tirando em termos da criação, o que você acha? Assim, a criação, assim, o que vai sair? Eu acho que talvez possa se renovar um pouco algumas formas. De repente nasce alguma forma nova, né? A gente está descobrindo, por exemplo, a gente descobriu que a gente consegue ensaiar online. Talvez aquela dificuldade, por exemplo, que às vezes a gente tem um elenco enorme, 10, 15 pessoas, eu tenho dificuldade de encontrar todo mundo, né? Principalmente nessas produções que eu falo que não são financiadas. Então, é cada um com seu dinheiro lutando para trabalhar. Então, eu acho, por exemplo, esse formato online vai ficar, talvez não de apresentação, não sei, porque eu acho que tem um gosto diferente a apresentação presencial quando a gente fala de teatro, né? Quando acabar a pandemia, eu acho que o teatro vai lá para o presencial e tudo que é apresentação é online vai ser audiovisual. Aí as coisas vão se separar novamente. Mas talvez esse mecanismo do online facilite algumas questões de ensaio, essas reuniões que a gente consegue fazer, isso possa facilitar. Nas construções de temática, né? Talvez a gente fale de pandemia durante muitos anos e isso depois acho que também tem a coisa do ser humano, ele reage à tragédia talvez com muita sátira. Então, talvez nos trabalhos assim, em cena, eu acredito que a solução das pessoas para recuperar seja rir do momento que a gente viveu agora. Né? Então, eu acredito que possa aparecer trabalhos nesse sentido. A gente está vivendo um momento de muita aceleração do tempo, Marcelo, né? Um minuto de hoje, a física quântica já mostra que acelerou, não é o mesmo tempo de um minuto de 10 anos atrás. Essa aceleração do tempo e excesso de informações nos leva para um outro lugar, né? Tem um sociólogo, Bauman, que eu gosto muito, que ele fala de sociedade líquida, que a gente está vivendo numa sociedade líquida onde tudo se transborda, tudo se escorre, e isso está trazendo uma angústia, está trazendo incertezas e levando a sociedade para um lugar de individualização mesmo, de ostracismo, da pessoa entrar no seu eu e ficar só no consumo. Como é que você acha que o teatro, nesse momento de sociedade líquida, onde é uma arte que a gente precisa de tempo, a gente precisa de ensaio, ela é efêmera, ela precisa de grupo, então assim, onde a pessoa individualista não vai, é uma arte que fica
né? Como é que ela vai resistir a isso? Essas adaptações, esse lugar, o lugar da repetição, nós necessitamos da repetição para que a coisa fique bem feita e a gente não está conseguindo nem ler um texto porque é muita informação. Você acha que o teatro ele pode passar por um momento de muita fragilidade? Eu acho que a fragilidade, quando se a gente entrar na coisa comercial, sim, né? Porque eu acredito que no primeiro momento que a gente volte a realizar produções, primeiro que tem isso, né? As pessoas acham que abrir a cultura não é igual abrir uma loja, que pode até diminuir a venda da loja, mas no primeiro dia ela vai vender. E o teatro não, o primeiro dia ele vai ensaiar, ele não vai estar vendendo nada, né? Ele não está vendendo ingresso no primeiro dia. E aí todos os espetáculos vão voltar para ensaiar. Se for na correria, vai ensaiar um mês, né? Então é só um mês ensaiando. Mas a gente sabe que o ideal é no mínimo de 2 a 3 meses para você colocar um espetáculo em pé com uma qualidade básica, né? Então, essa é a questão. A gente está sempre trabalhando antes de receber, né? Essa é uma questão do teatro. Então, aí acaba voltando naquela questão. Quem tem mais estrutura consegue seguir com uma tranquilidade, mas quem não tem vai ter essa dificuldade, até porque a gente vai ficar aí 6, 7, 9 meses, sei lá quantos meses, com todos os centros culturais fechados, e na hora que voltar, né, tudo aquilo que ficou acumulado de se apresentar, como é que se apresenta? Como que escolhe? Quem se apresenta? É muito difícil. Então, a gente sabe que vai ficar... Por isso que a gente fala, a gente está sem trabalho, mas vai ficar sem trabalho. Muita gente vai ficar sem trabalho na cultura por muito tempo, né? Fora que a gente pode entrar também, não só na produção, pode entrar nas oficinas, né? Artísticas. Essa discussão se volta os alunos à escola ou não volta, é opcional, então, ir para a escola, né? A escola ali, o estudo da matemática, do português, da história, da geografia, que é o ensino básico. Está nessa discussão, imagina a cultura que não é entendida na sociedade como básico, né? Como é que isso retorna? Eu realmente não tenho muita resposta para isso, eu tenho mais essa reflexão. Eu não consigo imaginar. Acho que é muito reativo, a gente vai reagindo a cada momento. A gente sabe que o teatro, a arte cênica, ela precisa de um período de gestação, ela precisa ter todo um tempo e talvez, assim, precisemos, a minha visão, de ter um aprofundamento de leituras mais semióticas, que a gente possa incorporar isso nas produções para que a gente possa trabalhar esse momento, esse resgate da saúde mental, né? Porque eu acho que a arte, nesse momento, ela vai ser muito importante. As pessoas vão estar descapitalizadas, elas vão ter que consumir, elas não vão viajar menos, elas vão ter que consumir dos restaurantes locais, das produções locais, das atividades locais, e a arte, ela vai servir de um respiro para esse novo momento. Então, assim, a gente falou muito você falou muito, né, do apoio público, e a gente cobrar e se colocar a serviço para que esse apoio público venha, para que a gente possa, em conjunto, voltar a viver nesse novo momento, porque eu acho que o mundo está passando por uma transformação que a gente pensa, vamos voltar ao normal, quando vai voltar ao normal? Talvez não voltemos ao normal, porque a gente já não estava vivendo um normal, né, Marcelo? Se nós pararmos para pensar, eu acho que essa pandemia nos coloca num lugar de repensar uma série de coisas, os nossos valores, o que a gente estava fazendo, o que a gente precisa realmente. E aí a gente viu que a saúde é primordial, a gente vê que a educação é primordial, que se reinventou da noite para o dia, a gente vê que a arte, sim, sem arte, o que as pessoas estariam fazendo, né? Sem os filmes que estão vendo, sem os shows online. A arte, sim, precisa, é a renovação, a cultura, a gente repensar o que é cultura, porque cultura, a arte é uma manifestação da cultura, mas cultura é o que a gente come, como a gente a nossa raiz, são os nossos índios que estão sendo massacrados na Amazônia, são as nossas cores, é a nossa diversidade, são as nossas mulheres. Tudo isso eu acho que a gente está repensando e essa pandemia está trazendo esse lugar.
E eu acredito, eu sou uma pessoa muito poliana e positiva, acredito que a arte está num momento muito próspero, né? Eu gosto muito de Arthur, e Arthur fala do teatro da peste, que o teatro tem que vir como a peste, vem de uma forma pestilenta, e que nós precisamos romper com as paredes. Eu acho que é um momento da gente pensar nesse teatro mais popular, nesse teatro que vai com a arte que transforma, pensar em leituras semióticas, trazer a questão do apolíneo e do dionisíaco com mais aprofundamento, né? Sair dessa ideia do comercial, né? A gente precisa sim, a gente precisa de uma arte que seja entendida, que se viva da arte, mas sair dessa ideia dessa arte de consumo, onde você troca um e vai do outro, não consumir, mas vivenciar a arte. Eu acredito que também é o momento de separar o joio do trigo, né, Marcelo? Porque eu acho que a arte é para todo mundo, mas nem todo mundo é para a arte. Então muita gente vai ver, é uma grande dificuldade viver da arte no Brasil. A arte, o artista brasileiro, ele já é um ser de resistência. Então a gente viver, a gente resistir da nossa arte, a gente lutar para a gente ter essa identidade mesmo. O profissional é quem vive da profissão. Hoje em dia, quem é o ator, o artista que vive da profissão? A gente tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, para poder fazer o nosso teatro, não é? A gente precisa da aula, a gente precisa da aula de inglês, aula de não sei o quê, a gente vende não sei o quê, a gente trabalha no McDonald's, a gente vai para a rua passar chapéu para viver do nosso teatro. Então é um momento da gente, de união talvez, e eu comecei falando da história de Niterói, da história de grupo, da história de raiz, da história de cultura, e eu acho que é muito importante a gente resgatar isso, e foi essencial eu conversar com você. Você é um cara que está aí lutando por essa identidade, lutando pelos direitos, né? Falou muito do poder público, da ajuda e de viver da arte. Então isso é muito importante, a gente precisa dessas cabeças mais objetivas e que vão, né, na frente por essa luta pela dignidade do artista. Então eu quero agradecer, dizer que passou muito rápido e agradecer a todo mundo que participou aqui da live. Se alguém quiser, a gente ainda tem alguns minutinhos, se quiser fazer alguma pergunta para o Marcelo. E estamos abertos aqui para perguntas. Parabéns, Marcelo e Gabriela, a Lu que está falando. A gente teve várias pessoas aqui comentando, eu nunca comento, eu não consigo saber o que é, Marcelo. Eu estou precisando usar óculos, eu descobri isso no meio da pandemia, então eu não consigo ler direito. Eu fico aqui, eu dou uma olhadinha, mas é difícil, porque a gente está conversando, aí eu prestar atenção no que você está falando, ou eu falar e ler é bem complicado, mas se o pessoal quiser perguntar aí, eu também agradeço pelo papo aqui, eu acho que a gente precisa... Esse papo é o que a gente vem construindo, né, na cidade, então acho muito importante, e eu falo sempre do poder público, porque eu acho que é importante a gente ficar alerta que a gente está num período de eleição, né, próximo, né, pelo menos. Então, é importante a gente olhar, pelo menos assim, o pessoal que está assistindo, imagino que a grande maioria tenha, se não trabalha na cultura, tem uma admiração pela cultura, então a gente tem que pensar e olhar quem olha pela cultura, né? É importante, a gente está aqui na cidade, a gente tem essa construção pela sociedade civil e a nossa luta é que se mantenha. A gente sabe que um conselho pode sofrer muito com uma mudança de governo, com algumas questões assim. Então a gente tenta consolidar, porque se por acaso muda o governo, não muda a construção coletiva, né? Que o conselho fique existindo e que a gente insista sempre nesse diálogo, nessa participação popular que a gente construiu nesses últimos 6, 7, 8 anos. Então, acho muito importante, o pessoal está comentando, não sei o que está comentando. Se tiver alguma pergunta aí, responde. Também, para mim, vai ser muito rápido também, nem faço ideia de quanto tempo a gente está aqui, eu sei que o limite é 1 hora, né? Já está acabando, daqui a pouco cai. Mas eu adorei falar com você. Obrigado. Fica despedida. A gente pode marcar uma outra. Gostei muito, achei que foi muito producente, principalmente para as pessoas que não conheciam, que não sabiam. Acho importante, é importante a gente falar sobre essa importância
que tem o poder público, essa batalha que as pessoas estão se unindo, falarmos dos grupos, a importância dos grupos, isso tudo foi muito interessante. Aliena, o que está escrito aqui? Nós estamos política da sociedade, deu o que deu. Alienação política da sociedade deu no que deu. Enfim, as pessoas estão aqui comentando, aplausos, aplaudindo, gostaram muito de você, Marcelo, agradecendo, papo maravilhoso. A gente está quase acabando. Quinta-feira eu vou falar com a Pri Saldanha, eu vou falar sobre ecologia, sobre a cultura, uma